Bom dia a todos, é um imenso prazer estar aqui com vocês. Agradeço esse convite e só queria, assim, antecipadamente dizer que esta é uma conversa que traduz a experiência de um criador. Embora médico, eu não sou veterinário, também não sou juiz de exposições. E, na verdade, eu acho que eu comecei como um curioso que gostava muito dos Goldens, né, dos que eu tinha, e lentamente comecei a participar de algumas exposições, me interessei pela raça, e muito do que vocês vão ouvir hoje, do que eu vou dizer, se deve ao meu contato com outros criadores, né, já há 20 anos que eu venho criando, e muito por autodidatismo e pela busca, né, do que existe de documentação técnica e científica sobre o Golden e sobre o Oikanse. Então, é um prazer imenso estar com vocês. Eu acho que alguns não devem estar sabendo, né, porque é muito novo, mas o Conselho Brasileiro dos Golden Retrievers, né, que foi fundado pouco menos de um ano, né? Na verdade, eu sou o primeiro coordenador, estamos nos estruturando. Ele é composto hoje por mim, pela Maria Carmen e por um grupo de pessoas que nós agregamos nas diversas comissões, e no final da palestra eu vou apresentar este grupo e o nosso site, onde nós estamos tentando colocar documentações que sejam realmente consensuais, ou pelo menos majoritariamente consensuais sobre a raça Golden Retriever. Muito bom. Do que nós vamos conversar hoje? Vamos falar um pouquinho da história do Golden, o padrão europeu e o padrão americano, né? Falar do cão de trabalho, das várias funções e atividades de trabalho e de companhia que o Golden exerce hoje no mundo. Falar um pouquinho do padrão da raça, da FCI, falar um pouquinho do Golden moderno, com alguns conceitos básicos de criação, muitos adquiridos pela nossa experiência e muitos outros pelo estudo, pela discussão com veterinários, e alguns deles até por uma questão empírica de acertos e erros. Falar um pouquinho das doenças mais frequentes e terminarei falando do Conselho Brasileiro da Raça. Falando um pouquinho do desenvolvimento da raça, né? Da história, né? O Golden, na verdade, ele começou há 2 séculos, né? Aproximadamente, né, em 1830, 1850, quando se estava buscando na Escócia e no norte da Inglaterra, mas principalmente na Escócia, um cão para a caça de aves, né? Um cão não farejador, era um farejador também, mas também não era um levantador de caça, né, como os senhores conhecem, mas era um cão que eles queriam que desenvolvesse uma capacidade, uma docilidade para quando o atirador, o caçador, atingisse a caça, que geralmente era próximo a lagos, né, ou dentro de bosques ou florestas, o cão fosse buscar essa caça e a trouxesse inteira, ou seja, tivesse uma mordida dócil e uma obediência e uma capacidade de trazer essa caça inteira, né, para o seu dono, o seu tutor na ocasião. Tudo isso levou o Lord Tweedmouth, na Escócia, na verdade, isso está descrito num livro, né, que chama-se Complete Dog Book of American Kennel Club, tenta contar um pouco essa história da raça, e existem várias lendas sobre a raça, né, que teria nascido de um cão de circo, etc. e tal, mas, enfim, resumindo tudo isso,
foram vários cruzamentos, né, que começaram com o Lord Tweedmouth, no sentido de pegar cães fortes, que aguentassem, né, entrar em lagoas, em rios, mar e locais onde inóspitos, né, tipo mato, bosques, né, touceiras, e que fosse suficientemente ou inteligente, ou pelo menos inteligente, para pegar essa caça, achar essa caça, trazê-la, né, ao dono intacta. E a obediência sempre foi uma busca, né, e a inteligência nessa raça e nesses cruzamentos. Ele começou com dois cães, né, na verdade, que eram cães de água, spaniels de água. Um deles é uma raça extinta hoje, né? E foi fazendo cruzamentos e finalmente ele acabou cruzando até com Terra Nova, no sentido de tentar buscar um cachorro forte e um cachorro que reunisse essas qualidades. Aqui a gente pode ver o precursor, né? Os senhores veem o precursor desse cão, né? Que foi um cão que ele tirou de uma das ninhadas, né? Que não eram dele, mas ele começou com ele e aí foi cruzando um pouco com o setter irlandês, né? Com o setter britânico tradicional, o Tweed Water Spaniel, né? O Blackwater Wave Coat e o Terra Nova. Como vocês veem nas fotos, não havia nenhum cão dourado, né? Pelo contrário, eram cães todos escuros. E o que aconteceu? Com o cruzamento sucessivos dele e dos filhos dele, da família dele, eles foram separando os cães que nasciam claros, né? E geralmente eram claros assim, a linha do setter um pouquinho mais clara. E dentro desses cães, eles foram descartando o resto e foram cruzando esses cães entre si até chegar no Golden, né, que a gente conhece hoje, que é o Golden amarelo, né, que por isso que foi denominado Golden, né? Na verdade era um retriever de cor amarelo dourada, né, por isso denominou-se Golden, né? Em 1913 houve um registro, né, na verdade, no Kennel Club de Londres, né, foi o primeiro registro, né? Em seguida, o primeiro registro oficial na AKC, na American Kennel Club, foi em 1925, através de um reprodutor que foi importado, né, do Reino Unido também. Então, o Reino Unido é o grande berço, na verdade, dos Goldens, né? E ela foi reconhecida oficialmente como raça pelo American Kennel Club em 1932. Tá? Até os anos 90, o Golden americano tinha uma estrutura mais leve, mas ele foi através de cruzamentos, né, e sucessivos, né? Ele era um cão na época muito parecido com o setter, né, e muito tendendo a uma cor mogno ou vermelho escuro, né? E aí começaram a se fazer vários cruzamentos buscando outras funções para o Golden, né? Não só a função de caça, né? Mas que se verificou que ele tinha competência, que é a função de companhia, a função de cão de trabalho. Ele era um bom foragerador, era um bom cão de resgate, até pela experiência que esse cão tinha quando os caçadores de perdizes e de outras aves tinham de saírem em barcos, né, dentro dos lagos, das lagoas, né, da Inglaterra e dos Estados Unidos, né? Ele era um cachorro que facilmente ele se jogava na água, né, para ir buscar a caça, né? E gostava de água, não tinha medo de água, né? E assim foi se desenvolvendo. Ele não é muito parecido com o Golden que nós temos hoje, que, entre outras coisas, nos Estados Unidos e também na Europa, foi se desenvolvendo também alguns critérios de beleza. Lembrando que o Golden americano
e vamos falar depois que americano e canadense foram duas raças que não são duas raças, é uma raça e nem duas linhas e nem dois tipos, né? São cães que todos eles se originaram do Reino Unido e foram cruzando-se até entre si, né? As linhas americanas e canadenses, né? De formas que hoje nós temos um padrão que é muito semelhante, praticamente é o padrão que a gente chama de americano, né? Generalizando, mas exatamente muito semelhante ao canadense. No começo poderiam ter algumas diferenças, mas hoje isso não acontece. E durante esse processo de seleção apareceu um Golden que finalmente se chegou à conclusão na época, através dos criadores de Golden, que era um Golden que tinha um padrão tanto de docilidade, de inteligência, de trabalho e de beleza, né, que era um dos padrões que se buscava. E esse Golden, nascido a partir do canil Rush Hills, né, que era o Rush Hills Häagen-Dazs, o apelido dele internacionalmente Kirby, que foi considerado o melhor Golden de todos os tempos, né, ou pelo menos o melhor ancestral de todos os tempos. E ele, então, a partir dele, começaram a se desenvolver cruzamentos, não só com eles, mas com parentes dele, e se tentar buscar uma aparência mais ou menos semelhante. Aqui vocês estão vendo o Golden, o primeiro reprodutor nos Estados Unidos, né, que era o Pluto, e vocês estão vendo que ele é até um pouco parecido com o Golden, mas ainda muito diferente, né? Esse é o cachorro que foi trazido em 1925, né, do Reino Unido. Foi o primeiro cachorro importado considerado Golden Retriever, né? E aqui vocês veem a foto clássica, né? Os juízes e criadores devem estar acostumados a ver do Kirby, né? Vocês veem que o padrão dele é um padrão praticamente perfeito, né? Do que nós consideramos hoje do padrão de Golden, né? E essa foto da direita, né, alguns acham que politicamente incorreta, né, por causa da caça, etc. e tal, mas é a foto clássica do Kirby, né? Isso imortalizou o Kirby tanto no site, né, do Rush Hills quanto na literatura canina sobre Goldens, né? E logo essa raça se transformou numa raça muito popular porque a capacidade de adaptação do Golden é tão grande que ele começou a ser usado em diversas funções de trabalho, além de exposições de beleza, né? Tanto para assistir doentes, cadeirantes, cão-guia, né? Ele é um excelente cão-guia de cegos, né? Hoje muito utilizado para apoio psicológico e até na área de apoio à fisioterapia nos locais, nos hospitais, nas clínicas, né? Apoiando deficientes. Em apoio emocional e, principalmente, também começou a ser usado como cão farejador e cão de resgate, de busca e salvamento. Evidentemente que no decorrer desses tempos, né, dos tempos e né, nesse nosso século e mais nos últimos anos, também as polícias e os exércitos começaram a usar algumas outras raças de cães, né, que também tinha uma capacidade de farejar até superior à do Golden, né? E que hoje são adotados, né? O Golden ele é adotado de vez em quando, né? Mas nem é a raça principal de busca e salvamento hoje. Mas ele tem uma capacidade imensa, né? De participar dessa atividade. Um ícone, né, foi a participação dos Goldens no 11 de setembro. Vocês lembram, quer dizer, não sei se todos lembram, alguns talvez ainda ou não tinham nascido, eram muito jovens, mas quando houve o atentado às Torres Gêmeas, né, em Nova York, né, que foi um desastre terrível, vários Goldens participaram do processo de busca e de resgate. Vocês estão vendo fotos da época, né? Infelizmente, eu assisti até pela televisão, né? Esse desastre, esse atentado monstruoso, né?
E realmente o Golden foi um dos cães, uma das raças que se destacou nesse dia. E não menos destacado, o Golden hoje é como um cão de companhia, um cão de família, né? Que ele adota a família, adota as crianças, a família o adota, adota os idosos, né? E ele acaba sendo a alegria da família e um cão de convivência que tem uma qualidade imensa de querer agradar o dono, né? Sem ser excessivamente agitado, né? E sem necessitar de espaços muito grandes, né? Para convivência, né? E então o índice de atividade dele é médio, né? Não é um cachorro parado, obviamente, mas ele é um cão que convive bem em casa e também em alguns apartamentos hoje, né? Claro, desde que se tomem algumas medidas, né? De levá-lo a passear e de fazer exercícios, mas hoje o Golden é um cão perfeitamente adaptado às famílias. E nessa pandemia, né, uma das observações que eu tive, né, importante, é que o processo de isolamento, né, que as pessoas sofreram, de depressão, de ansiedade, o processo de confinamento, né, levou muitas e muitas pessoas a buscarem o Golden Retriever como companheiro, como alegria das crianças, alegria da família, né? E a gente tem tido essa experiência, na verdade, desde abril, março, abril, com uma procura imensa de filhotes de Golden. É claro que tem que ser todo muito criterioso, né? Não dá para vender para qualquer um, porque a gente sabe que a pandemia acaba e a gente precisa ter certeza, ou pelo menos um grau razoável de certeza, que esse cão vai permanecer com essa família o resto da vida e não somente durante o tempo da pandemia. A diferença do britânico e do europeu é que o britânico realmente foi muito mais desenvolvido, e o europeu e o americano, desculpem, foi muito mais desenvolvido do ponto de vista do trabalho, de ser um cão de trabalho, e muito desenvolvido para a caça. Então, ele, com o tempo, com o passar das décadas, ele desenvolveu uma estrutura até com menos pelo, né? Um pouco menos pelo do que o padrão que hoje a gente está acostumado no Brasil americano, embora na Europa existam cães dourados, goldens dourados e até peludos, né? Mas o mais comum são cachorros, cães claros, né? De dourado muito claro, creme, né? Não diria branco, mas um creme muito claro, tendendo próximo ao branco, com cabeça muito pesada, com peito muito estufado, pesado, de musculatura forte, e cães que foram sofrendo seleção e cruzamento muito condicionados à busca de trabalho, não tanto de beleza e disposição, ao contrário das linhas como evoluíram na América, né? Principalmente nos Estados Unidos e Canadá. Esse cão, embora mantenha toda a docilidade, ele seja um cão tão de família quanto, vamos dizer, a linha americana ou a linha canadense, né? Ele é um cão que começou a ter, na sua maioria, algumas características diferentes. E uma grande qualidade desse cão é que se buscou também evitar uma consanguinidade excessiva, de forma que se buscou e se conseguiu, eu acho, em grande parte, claro, nunca isso é universal, ter cães mais saudáveis do ponto de vista tanto de displasia quanto de outras doenças que estão relacionadas em algum aspecto, se não diretamente, mas pelo menos indiretamente, indiretamente, com os cruzamentos consanguíneos excessivos, o que não aconteceu nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, no Canadá, mas mais nos Estados Unidos, alguns canis desenvolveram cães belíssimos, lindíssimos, né? E todos nós, aqui só voltando um pouco ao assunto anterior, né? Mostrando o tipo britânico em contraposição ao tipo americano e a grande variedade de cores, né? A grande de matizes, né? Que estão
praticamente consideradas dentro do padrão do Golden como um todo, lembrando que o Magnum, o número 10 e o número 1, dentro do possível a gente tenta evitar porque eles estão quase no limite, né? E sendo que a maioria está entre essa outra variação. Mas falando dos americanos, voltando ao assunto, um canil desenvolveu uma linha belíssima de cães, né? E que era o canil Nautilus, né? Dos quais o Brasil sofreu uma influência bastante grande. Mas estudando a história dos Nautilus, os criadores desse canil conduziram uma linha de consanguinidade muito grande. Se conseguiam cães ótimos, bonitos, lindos, peludos, cabeças lindas, mas com nível de consanguinidade com COIs de 30%, mais de 30%, de 28% na sua maioria. Eu tive a oportunidade de conhecer de perto alguns exemplares e analisar os COIs desses e os pedigrees desses cães. E todos eles, obviamente, em alguns casos que se destacaram, eram cães maravilhosos e bonitos, porém com um índice altíssimo de doenças, né? Frequência de displasia altíssima, tanto que os cães Nautilus, a gente, antes de cruzar, sempre tomava um cuidado desgraçado, que a chance do padreador ou da matrícia displásica era imensa, muitos problemas cardíacos, câncer precoce em grande incidência. Então, assim, isso foram alguns efeitos, vamos dizer, deletérios desse processo de hiperseleção consanguínea que alguns canis desenvolveram. Isso não aconteceu em todos os canis americanos, né? O Rush Hills continuou sendo um canil maravilhoso e que não enveredou por esse caminho excessivo, mas todos os cães americanos, algumas décadas atrás, eu acho que não é só no Golden, provavelmente os senhores que conhecem outras raças sabem que os cruzamentos consanguíneos, que em parte se desenvolveram para aprimoramento do fenótipo e das características de uma raça, ou para melhoramentos, em alguns casos se excederam e, em alguns casos, nos levaram a problemas que hoje temos que lidar com eles, né? Mas que não é o nosso objetivo hoje dessa discussão. Então, assim, dentro dos cães que são de destaque, não são só esses, gente, houve muitos outros cães, alguns canadenses, alguns ingleses que vieram para o Brasil nessa época, mas eu estou falando, claro, de três que se destacaram, né, na criação nacional, que foi o Fox Mulder, né, o Mulder, o Wagner, né, que foi um cão espetacular, que veio do Canadá, e o Zack, que é um cão americano também, que foi um cão espetacular. Quando comecei a criar, há uns 20 anos atrás, na verdade, já havia criadores no Brasil e até criadores experientes de Golden, muitos deles já eram descendentes ou diretos ou indiretos dessas três linhas, né? Do Zack, né? mais antigamente, depois do Wagner e do Mulder um pouco mais recentemente, né? Então, realmente, ao longo do tempo, esses cães, claro, vieram muito mais cães importados, muito mais cães foram levados para os Estados Unidos para cruzar, e alguns pouquíssimos canis desenvolveram linha mais europeia no Brasil. Até hoje existem muito poucos, né, que trabalham com essas linhas, com a linha europeia, predomina a linha americana, e realmente isso acabou determinando, vamos dizer, a origem, né? Aqui vocês veem fotos desses três cães espetaculares, né? Que foi o Zack, né? Que criou inúmeras gerações. Eu cheguei a conhecer a proprietária do canil, do Zack, que importou ele, mais uma fêmea. Era uma pessoa rigorosíssima do ponto de vista de seleção genética, até excessivamente em alguns
casos, né? Mas pelos conhecimentos da época, ela estava tentando ser o mais correto possível. É claro que muitas dessas rigores hoje, conhecendo melhor os exames e a genética e as doenças, a gente sabe que não havia muito cabimento de descarte de alguns cães que ela fazia. Mas, seguramente, os cães, ela tinha uma rigidez muito grande. O Wagner, um cachorro espetacular também, tanto de temperamento, cheguei a conhecê-lo, convivi um pouco com ele, e foi um cachorro que originou inúmeras gerações de grandes campeões também. E o Mulder, sim, esse da linha Nautilus, né, com todos, vamos dizer, os problemas e as qualidades da linha Nautilus, né, em que transmitiu também um fenótipo espetacular, né, uma pelagem ótima, estrutura maravilhosa, muitos dos cruzamentos que fizemos com ele. Falando um pouquinho do padrão atual da FCI, né, que na verdade já não é tão atual, né, é um padrão já que tem alguns anos, né, muitos anos, e que foi mais ou menos recentemente atualizado pelo CBKC, mas que eu acho que ainda carece de uma atualização, embora na sua grande maioria é um padrão que persiste como atual e importante, né? Que envolve a descrição do temperamento. Gente, não se preocupem que eu não vou ler cada item, não. Fiquem tranquilos, né? Eu vou levantar alguns pontos que eu até deixei em negrito. O temperamento. Um dos problemas quando a gente tem de uma criação desregulada ou não controlada é o desenvolvimento de temperamentos não aceitáveis. Infelizmente, não da minha criação, mas eu tentei, inclusive, manejar um ou dois cães extremamente agressivos que mordiam os donos, né, de outras criações, e que, por mais que eu os colocasse com minha linha de atendimento, de treinamento, de cuidado, de carinho, eles continuavam agressivos e eu realmente desisti nesses dois casos, né? Foram os únicos dois que eu tive conhecimento direto, mas seguramente a questão do temperamento tem que ser muito considerada na questão do Golden. Ele não foi planejado para ser um cão de guarda, muito menos um cão de ataque, muito menos um cão agressivo, né? Uma das questões importantes é ter um bom stop, uma boa cabeça. Isso, muitas vezes, existem criações também não controladas ou não bem encaminhadas, né, em que acabam desenvolvendo cães com cabeças pequenas, focinhos longos, quase sem stop, né? Isso também é algo coisa importante. Um outro dado importantíssimo, né, seriam os olhos, né? Então, Golden de cor com olho claro tem que ser descartado, não deveria nem ser registrado, né? Infelizmente, a gente não consegue, pelo tamanho do Brasil, pela quantidade, ainda ter um controle muito grande, né, das ninhadas, né, e que possa causar obrigar um descarte sem fornecimento de pedigree, mas esse é um assunto que a gente pode conversar mais tarde. E outra coisa é a dentição, né, que também, alguns exemplares da Nautilus, alguns exemplares americanos, que na época não eram considerados como problema, havia dentições irregulares, né? Nós consideramos a dentição padrão do Golden uma dentição em tesoura regular, né? Sem falta de dentes, né? Mas já houve épocas que cães americanos com falta de dentes, e eu diria, infelizmente, até recentemente, ganhando grandes campeonatos, né? Trouxeram para o Brasil um grande campeão americano, um criador trouxe, e eu queria cruzá-lo, fui lá ver a dentição. Além de faltar dente, ele tinha uma mordedura totalmente irregular e era campeão americano, colombiano, internacional, tudo que os senhores possam imaginar. Enfim, isso acontece em todos os países, como no Brasil também, tá?
dorso nivelado, né? E dentro do possível um cão mais curto, né? Se nós olharmos o Golden ancestral, o antigo Golden, e as fêmeas e os machos, ele é um cães bem mais compridos. E hoje a nossa tendência é selecionar e usar como padreadores e matrizes cães mais curtos, né? Porque eles mantêm uma movimentação melhor, menor chance de arqueamento do lombo e do dorso. Ainda falando um pouquinho, né, a questão dos jarretes, que é outro cuidado que a gente tem que tomar com o Golden. E aí tem uma questão de manejo absolutamente importante, que o criador tem uma responsabilidade de orientar o comprador, no sentido de evitar pisos muito lisos, pelo menos durante o crescimento, e fazer exercícios em cimento rústico, calçadas, areia, para evitar que o cachorro acabe desenvolvendo o jarrete de vaca, né? Que não é tão infrequente, infelizmente, né? Joelhos bem angulados, mas não excessivamente, né? Enfim, a cor que nós já conversamos, nem vermelho nem mogno, mas e tendendo até creme, até o dourado muito leve, até o dourado bem escuro. Tá? E falando sobre faltas, claro, eu não sou juiz, mas como também acredito que na plateia não existam só juízes, né? Eles têm que ser penalizados ou considerados faltas graves, e é importante os criadores terem consciência disso para descartarem, não registrarem e, de preferência, castrarem esses cães e muito menos utilizarem para reprodução. Né? Então, a agressividade, ou timidez excessiva, né? Lembrar que um cão tímido, às vezes, ele se mistura com um cão agressivo, né? Porque ele fica com medo e morde, né? Por medo. E a questão da criptorquidia, da monoorquidia, né, que também houve bastante exemplares que foram descartados no começo, né, e termos uma conformação típica, né? Lógico que existem outras situações, né? Então aqui é um esquema, por exemplo, à esquerda que vocês estão vendo do ombro, né? O que é desejável, né? Vocês veem que aquilo que a gente chama de boa frente, né? Na gíria, vamos dizer canina, né? Do Golden, né? Ter um externo e um peito um pouco projetado, ele é bem menos projetado na nossa linha brasileira do que, em geral, o Golden europeu. Mas não dá para ser um Golden reto, como vocês veem, por exemplo, na última imagem. Em segundo lugar, à direita, vocês estão vendo a questão da cauda, né? A cauda tem sido também um problema sério na raça. Então, assim, o ideal é descartar todos os cães que não têm uma boa cauda. A gente fica com pena porque, às vezes, o cachorro é muito bom, então existe até um grau de levantamento que tem a ver com o local da inserção da cauda, claro, aceitável, né? Mas, seguramente, descartar os cães que têm caudas que a gente chama em ponto de interrogação, como essa última. Por outro lado, abaixo, vocês estão vendo a angulação, né? Angulação boa, né? É uma angulação que tenha uma boa intermediação, que não seja reto como o segundo, né? Sem angulação, e nem tampouco excessivamente angulado, né? Aqui vocês estão vendo, à direita vocês veem um cão Golden, vamos dizer, como deve se comportar no momento de se apresentar e de correr, né? Ele tem que ter um dorso reto, uma cauda elevada na linha, né? E vocês veem que a extensão da passada dele tem muito a ver com a angulação do jarrete, com a angulação dos posteriores, né? E também da altura esperada das patas, né? E aqui vocês veem de frente o stop, né? E isso, novamente refletindo que, infelizmente, esses padrões eles são seguidos, mas nem sempre, e eu não vou nem falar de Brasil, porque a gente sempre critica o que é lá, mas eu vi
um segundo ou terceiro lugar em Westminster com uma cauda totalmente elevada, tá? De Golden, e que ganhou grande parte dos prêmios, né? E chegou até lá. Então, essa questão é sempre uma questão controversa, porque o criador, primeiro que não existe cão perfeito, né? Algum defeito todos eles têm. A questão é aceitar quais defeitos são possíveis de serem aceitos e quais defeitos têm menos possibilidades de ser transmitidos para a prole, né? Então, eu acho que cães de exposição e de reprodução têm que ser cães com, não diria sem defeitos, mas com um mínimo de defeitos e tentar evitar defeitos que sabidamente a gente sabe que são transmissíveis. Vou mostrar um pouco rapidamente algumas fotos sobre Goldens da criação brasileira, né? E esses Goldens eles estão nomeados pelo apelido, né? Já que a nossa apresentação não tem cunho comercial, mas tem cunho técnico. E eu vou mostrar para vocês algumas gerações, né? A Lua, né, foi uma cadela filha direta de um filho, foi neta do Wagner, na verdade, né? Um filho do Jackson Show Me the Money, que era um cachorro canadense também, filho lindíssimo do Wagner, que foi vendido para o exterior, né? Depois, infelizmente, não ficou no Brasil. Ela era uma cadela, na época, quase tinha tamanho do macho, ela quase era over do padrão, ganhou muito na época, né? E, na verdade, ela imprimiu nas gerações seguintes, né, muita coisa boa em termos de cabeça, de estrutura, né? Aqui vocês veem o Dante, né? Alguns juízes e pessoas um pouco menos velhas ou menos jovens devem ter visto esses cães em pistas, né? Todos eles não foram só campeões brasileiros, né? O Luke também, filho de um grande campeão americano, ainda vivo, né? E tão bonito quanto, está com hoje 11 anos e meio, saúde de ferro, e um cão que foi campeão sul-americano em vários países, né? O Snow, que foi também um descendente do Wagner, né? E que acabou sendo precocemente, né, com menos de 2 anos, exportado para a Indonésia e que, nos 2 anos seguintes, conseguiu ser o melhor cão de todas as raças da Indonésia, para dizer que o Brasil também exporta cães de alta qualidade, como todos os senhores sabem, né? A Uva, né, foi melhor fêmea do Brasil em 2009, né? Ela está viva, vive comigo, hoje com 12 anos e meio de vida também, com uma boa saúde, é lógico, com os achaques de um cachorro já um pouco mais idoso, mas uma cadela que também vocês devem ter visto em pista, alguns, né? O Otto, também um excelente padreador, né? Também acabou sendo exportado, né, para a Tailândia, e o Tom também exportado para a Indonésia, um excelente padreador. O Bentley, mais recente, alguns devem ter julgado, né? Foi até um cão interessante, né? Porque ele ficou um tempo, inclusive, com outro criador, né? E eu recomprei esse cachorro porque eu tinha o irmão dele, foram 2 cães espetaculares, né? Mas ele era a primeira escolha na ocasião, que foi para esse criador. E como eu achava ele maravilhoso, eu acabei recomprando esse cachorro. E ele deu origem a uma grande geração de campeões nossos também. O Lorde, né? A Sofia, né? Também exportada. E, enfim, isso aqui é só ilustrativo para mostrar, e eu mostrei cães meus, mas eu diria que existem diversos, inúmeros canis brasileiros que exportaram cães espetaculares e maravilhosos, né? E tem criações de linhas de qualidade espetaculares e maravilhosas, como também eu já vi diversos cães importados do Canadá, dos Estados Unidos e até da Europa, muito precários, né?
Então, enfim, eu acho que a questão é a criação, o criador e a qualidade, né? Vamos falar um pouquinho de conceitos básicos da criação do Golden, né? Algumas responsabilidades do criador, né? Então, que tem a ver exatamente com o padrão e com os defeitos que a gente comentou antes, né? Preservar o temperamento, né? Afastar da reprodução exemplares que seja prejudicial ao desenvolvimento da raça, afastar da reprodução portadores de faltas desqualificantes ou graves, ou microchipar todos os seus cães do canil. Eu já vi coisas incríveis durante a minha vida de criador, até de pessoas que não conseguiam descobrir quem era o pai, cachorros que cruzaram. Isso não é tão infrequente, mas inclusive com processos criminais e cíveis e cães que cruzaram com dois padreadores e canis que não conseguem isolar direito as cadelas do cio e os machos. Então, tudo isso acontece, né? Castrar os animais que forem afastados de reprodução por não haver o risco de algum particular ou alguém que tenha uma criação de fundo de quintal resolva achar o cachorro bonito, que todos eles são, né? E resolva reproduzi-lo. Ter controle de protocolos de imunização rígidos, né? Controle rígido de ectoparasitas, manter boas condições de higiene, oferecer boa alimentação e um fato que eu acho que é um problema seríssimo entre os criadores e principalmente nas pessoas que adquirem os cães se nós não orientarmos direito. É uma baixíssimo ausente conhecimento de genética, o que dificulta o planejamento dos cruzamentos, dificulta a seleção dos exemplares e cria uma confusão inacreditável sobre o que é uma doença congênita, o que é uma doença genética e, assim, eu vou pedir muito desculpa aos veterinários, eu não sou veterinário, mas muitos veterinários também não sabem. E eu vivo tendo problemas com veterinários que falam que é doença genética para me avisarem para não cruzar em doenças informações que não têm relação com genética. É lógico que a gente não tem isso tudo de conhecimento, mas seguramente eles também não têm, e muita coisa a gente sabe que é genética e muita coisa que a transmissão não é genética, né? Então, essa questão do planejamento reprodutivo do plantel é uma questão essencial, né? Aqui eu comento isso exatamente que eu falei, o que é uma afecção congênita, o que é genética, que não significa necessariamente herdada dos pais, porque existem mutações, tá? E existem malformações cromossômicas, né? Então, vamos lá, né? Pegar um exemplo humano, mongolismo, né? Síndrome de Down. E outras síndromes muitas genéticas, né? Elas são causadoras por defeitos cromossômicos que não são genéticos. Não é uma transmissão mendeliana, não é uma transmissão nem polissômica, nem autossômica, tá? Existem várias doenças, né, que têm importância, que precisam ser consideradas sempre essas questões genéticas, né, as hemofilias, as síndromes todas hemorrágicas, né? A displasia coxofemoral, que é um capítulo à parte, né? As displasias, eu não vou entrar no detalhe, senão nós vamos ficar horas conversando, mas é uma transmissão que o leigo e o comprador, e pior, alguns até veterinários, acham que é uma transmissão mendeliana simples, né? Que ele aprendeu na escola. E não é, é uma transmissão poligênica e de penetrância variável. Então, não é infrequente, e eu já vi vários e vou continuar vendo, infelizmente, eu tenho, na verdade, os meus cães hoje, filhotes, muitos deles estão na quarta ou quinta geração minha, várias gerações, 3 gerações anteriores, ausentes de displasia, controlados pela OFA, né? E de repente aparece um cão displásico, né? É possível? É possível, e é uma transmissão genética, né? Claro, pode ter um componente
um componente, vamos dizer, de manejo, pode ter. Mas é uma transmissão que o criador não tem culpa, né? Porque são coisas que você não consegue prever em algumas coisas. É diferente de que cruzar dois cães displásicos ou cães limítrofes, aí é outra história, né? Muito bom. Falando ainda do planejamento reprodutivo, uma outra questão que eu queria abordar com vocês, que eu já comentei, se eu estiver me excedendo no horário, por favor, os coordenadores me avisem, é a questão que a gente comentou do excessivo cruzamento entre as próprias ninhadas, entre os próprios, dentro da próprio canil, e não estudando e preservando adequadamente as condições de consanguinidade. É lógico que algum grau de consanguinidade a gente sempre aceita, até em certo ponto desejável, mas limítrofe, né? Então, assim, normalmente, o line breeding é aceitável se tivermos o controle do que está acontecendo, né? E hoje temos vários softwares, inclusive um gratuito que todos podem participar, que é o Canine, né? Que ele dá o coeficiente de consanguinidade, né, dos ancestrais principais. O inbreeding, que é o que a gente não faz, ou eu tento evitar ao máximo, já fiz 1 ou 2 casos no passado, mas hoje não faço mais, né? Isso é arriscadíssimo. O outbreeding, que são casamentos sem parentesco, eu tenho praticado bastante, tanto com exemplares de outros canis como americanos, né? Porque eu acho que a obrigação de oxigenar, trouxe até um exemplar europeu, né? Que eu tenho cruzado de vez em quando, a oxigenação do banco genético do criador e do canil é absolutamente importante, né? Existe até um programa, todos vocês devem saber, que chama-se Programa Mundial de Diversidade Genética, que não só relativo aos cachorros, nem aos goldens, mas relativos a cavalos, a bovinos, a outras espécies animais, em que se preconiza hoje que se controle e se limite, vamos dizer, a consanguinidade dos cruzamentos, das coberturas, para que possamos reduzir um pouco as doenças de componente genético, né? E tentem-se evitar situações como hoje existem raças que o cachorro tem a cabeça tão pequena, o focinho tão curto que não consegue respirar, um cachorro tem a cabeça tão pequena que no final consegue comprometer até a saúde, vamos dizer, emocional dele. Enfim, existem várias coisas, não vou entrar nesse mérito, existem vários artigos e vários capítulos de livros sobre a necessidade da diversidade genética. Eu, particularmente, já fiz isso e não faço mais. Eu sempre estudo os coeficientes de consanguinidade dos cruzamentos que eu vou fazer e, em geral, eu opto sempre com consanguinidades de entre 10 a 14, 15% no máximo. Cansei de ver e de ter cães, inclusive americanos, com índice de consanguinidade de 27%, 28%, 30%, né? E eu acho que acima de 20% é uma coeficiente muito arriscado e eu sugiro aos criadores que pensem bem quando vão fazer um cruzamento desse tipo. Eu tenho diversos cruzamentos hoje no meu plantel que os coeficientes estão na faixa de 7%, 8%. Algumas vezes a gente tenta selecionar um pouco, mas sempre que eu chego perto dos 14, 15, eu faço um cruzamento aberto. Bom, condições básicas, ausência de doenças genéticas detectadas. Esse é um problema no Brasil, porque nem em todo lugar nós temos acesso a alguns exames. Exames básicos não são padronizados, como a avaliação cardiológica, que na OFA, nos Estados Unidos, é padronizado, no Brasil não é padronizado.
Para cada cardiologista que eu mando, ele me dá um laudo com coisas que eu acho que são importantes e coisas faltando, e outras vezes o sujeito resolve fazer um monte de exame que não precisa. Laudos oftalmológicos, a mesma coisa. Tentamos uma vez tentar trazer um modelo da OFA de laudo oftalmológico, também a gente não consegue. A gente faz os laudos, mas também acaba dependendo de ter um oftalmologista, que hoje eu tenho aqui, eu estou em São Paulo, mas quem está dependendo do lugar que ele cria vai ter dificuldade, muito menos a padronização. E a própria displasia, em que nós não temos uma boa padronização aqui no Brasil do resultado desses exames, muito menos um modelo de qualificação e de, vamos dizer, credenciamento de clínicas. E existem poucas clínicas que se tentou credenciar pela Associação Brasileira Sociedade Brasileira de Veterinária, ou de Radiologia Veterinária, são raríssimas e muitas delas hoje, infelizmente, se associam com situações pouco éticas, né? De forçar resultados negativos, né? E, enfim, não quero entrar nesse mérito, porque veterinários que não me critiquem, porque eu tenho as mesmas críticas para os médicos. Então, fiquem tranquilos, acho que esse é um problema de profissionais brasileiros que tem que ser cada vez mais aderentes a compliance, coisa que a gente sabe que nem hospitais o eram. Tá? Nós só achamos adequados cruzar laudo de displasia coxofemoral A ou B. Eu não cruzo C, embora tradicionalmente no Brasil ainda tem um negócio dito que é ainda permitido para reprodução, e laudos OFA Excellent Good or Fair. Né? Nós não cruzamos cadelas abaixo de 24 meses, eventualmente muito pouco abaixo, depois já no terceiro cio poderia ser considerado, mas já vi cadelas de 12, de 14, de 13 meses me mandarem para o meu canil para cruzar com meus padreadores, e eu já devolvi cadela. Falei, olha, esquece, não vou cruzar esse tipo de cadela, porque não está na idade, se tiver uma prole, ela não vai conseguir cuidar, vai ter dificuldade, inclusive, eventualmente, de parto. Tá? E também eu considero um limite máximo de 5, 6 anos em casos de cadelas excepcionais. Para os machos, a gente considera ao redor dos 16, 18 meses, né? Também a mesma questão. E a gente não cruza cães com monorquidia, criptorquidia, sarna demodésica ou outras doenças que tenham sido detectadas. Enfim, estamos chegando quase no final, né? Mas uma observação à entrega do filhote. Eu acho que o criador tem uma responsabilidade ética, técnica e, vamos dizer, com a própria natureza de entregar e fornecer um filhote saudável. A gente só entrega filhotes a partir dos 60 dias. Nós usamos no nosso protocolo, gente, esse é o nosso protocolo. Cuidado, não estou falando para ninguém fazer e nem que todos os veterinários concordem com ele, tá? É o protocolo que, durante o tempo, discutindo com alguns veterinários da nossa confiança, nós acabamos desenvolvendo. Né? Com 30 dias, damos a vacina contra parvo e sinomose, daí vocês vão perguntar, mas vai inativar, a eficácia é pequena, mas, por causa disso, até hoje, eu praticamente nunca tive parvovirose no canil. Então, assim, eu tenho convicção que isto ajuda. A vacina também nós damos contra a gripe dos caninos, contra a bordetela, né? Geralmente eu uso a intranasal nessa idade, porque ela tem uma aderência melhor ao desenvolvimento de uma proteção. Não exclui no futuro reforço com outras vacinas injetáveis contra a bordetela. Com 45 dias de vida, a gente aplica a vacina V10 ou V8, né? E após cada 21 dias até completar 4 doses, novamente, meu protocolo, eu uso 4 doses. 3 doses é um consenso que é suficiente.
No entanto, nos canis, eu sugiro fortemente que a gente use quarta dose, porque onde existe muita concentração de cães de exposição, a chance de contato é muito elevada. Se o cachorro fica mais tempo no meu canil, eu vou dando a cada 21 dias até ele ir para casa. Vermífugo, nós também temos um modelo muito peculiar. A gente coloca um modelo tanto de vermifugação contra polivalente, contra Candida giardia, e após a entrega, após os 30 dias, eu vermifugo a cada mês, todo mês, por 6 meses de vida. É excessivo? Pode ser que seja. Depende do cachorro. Se ele está numa casa, sozinho, num apartamento de luxo ou numa casa com todos os cuidados, talvez não seja necessário. Mas eu acredito que esse a gente procura garantir, né, a saúde do filhote. E vocês vão poder discordar à vontade e não se preocupe novamente, não estou falando para ninguém seguir esse protocolo. Estamos conversando sobre o meu protocolo. A outra questão é a cópia de pedigree dos pais, eu acho que isso é obrigatório, na minha opinião. Cópia de laudo de displasia dos pais ou de outros exames que os americanos chamam de clearance, né? Olhos e coração, se tiver. Um contrato de responsabilidade das partes, eu acho que essa é uma questão comercial importante. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu acho que há responsabilidades por parte do criador e responsabilidades por parte do tutor que está comprando, está adquirindo, está recebendo doado um filhote. E, principalmente, orientações sobre os cuidados com o filhote, que eu tenho um documento escrito, mas que podem ser feitas orais, e eu já cansei de ver criadores ou canis que entregam o filhote sem orientação nenhuma e, sei lá, 15 dias depois alguém acha o meu site e resolve ligar porque está desesperado, não sabe o que faz. Bom, o fulcro da palestra era mais ou menos essa. Eu queria falar só 3 palavras rápidas sobre o Conselho da Raça, né, que tem pouco menos de um ano, né, foi fundado em 2019, e não foi fácil, na verdade. Eu diria que os 20 anos de criação, pelo menos os 12, alguns criadores têm tentado criar esse conselho, né? E, finalmente, acho que nós conseguimos criar e estamos engatinhando. Existem conselhos muito mais desenvolvidos e eficientes que o nosso, mas nós estamos no começo. A nossa missão é ser guardião da raça Golden no Brasil, zelando pela criação e preservação e como um organismo de assessoramento técnico e consultivo sobre a raça vinculado à CBKC, tá? Na verdade, nós não tomamos decisões finais, nem julgamos ninguém e nem estabelecemos normas. Essas normas têm e são prerrogativa do CBKC, mas nosso objetivo é estudar mais profundamente, aconselhar, sugerir e discutir com a área técnica do CBKC algumas questões referidas ao Golden Retriever. No momento, nesse gestão, eu sou coordenador, Maria Carmen é a vice-coordenadora. Nós criamos uma comissão de criação com outros criadores que nós também convidamos, embora essas comissões não são obrigatórias, né, pelo Estatuto do CBKC. Eu, particularmente, e a Carmen também, acreditamos que elas são essenciais para termos uma participação maior e uma discussão mais democrática com maior número de criadores, né? Temos uma comissão de padrão, temos uma comissão de exposições e temos também, gente, um site. Então, por favor, entrem no nosso site. É um site que ainda não está 100%, vamos dizer, completo, mas já tem muita coisa de orientações, de padrões, documentos do CBKC. A nossa ideia é linká-lo com o site. Ele já está linkado, a nossa ideia é que o CBKC também linke com o nosso site, né? E a cartilha de criação, enfim. Entrem, vale a pena, sugiro que vocês olhem, tem muita informação importante, muitos artigos e muitos documentos, muitas
orientações escritas por diversos criadores. Todas essas orientações passam pelo nosso grupo, né, e só saem quando são consensuais, tá? O que não quer dizer que sejam únicas, nem que sejam as melhores. E, por outro lado, acho que isso pode ser um instrumento interessante de informação, tanto para o comprador quanto para o criador. E, por fim, lembrar que nós também estamos agora nas redes sociais e achamos que isto é importante porque na verdade, hoje, uma forma de comunicação até muito mais difundida do que a internet e o site. Gente, era isso. Eu quero agradecer muito a atenção e a paciência que vocês tiveram comigo. O assunto é muito extenso, porque o Golden é uma raça que tem uma série de peculiaridades e sem falar das questões genéticas e sanitárias, né? Então, realmente, eu queria agradecer muito.